Presidente, serei breve. Na verdade, eu quero trazer uma discussão importante aqui nessa casa sobre o projeto Tá Aprumado da Prefeitura, sobre as condições que a gente identifica nas ruas da cidade do Recife. Falo isso porque volta e meia tenho recebido denúncias de vários pontos acumulados de lixo. E aí eu quero fazer um registro que a solução, claro, desses problemas não depende só da prefeitura, que por muitas vezes até executa o trabalho, diga-se de passagem. Falo sobre a rua Monsenhor Silva, ali na Madalena, por exemplo. Nós solicitamos, brigamos, registramos a partir de vídeo, acionamos os órgãos necessários, a prefeitura foi lá e fez a transformação da condição daquela área completamente degradada. Terrível você morar numa rua como aquela, ser vizinho de um acúmulo de lixo absurdo. A prefeitura foi lá, fez o seu trabalho, mas o que acontece? O acúmulo de lixo ele muda de lugar. Então, um ponto que precisa ser abordado é o investimento na conscientização das pessoas, para que haja o descarte adequado dos lixos. Recife tem se tornado a cidade do lixo. E aí entra, nesse segundo momento, a responsabilidade da prefeitura, que tem feito um péssimo trabalho. Há pouco tempo, junto com o vereador Eduardo Moura, nós falamos sobre um relatório do Tribunal de Contas, que apresentava uma falta de adequação, uma falta de investimento por parte da prefeitura com a taxa arrecadada para o descarte daqueles lixos que deveriam ser reciclados, índices abaixo da média nacional, mas o pior, repito, a falta de aplicação de uma taxa que é arrecadada para aquela finalidade, mas que não tem a destinação de dinheiro público adequado por parte da prefeitura. Além disso, a gente vê poucos pontos de descarte de lixo, e isso é um absurdo. Veja, qualquer vereador, na base que atuar, ou passando por qualquer bairro da cidade do Recife, vai identificar grandes acúmulos de lixos em pontos específicos. Isso leva, obviamente, doença para a vida das pessoas, um mau cheiro, uma falta de cuidado tremenda. As pessoas literalmente vivem sem dignidade. E isso não tem a ver com a condição do bairro em si. Nós estamos falando de bairros que têm pessoas com poder aquisitivo elevado, bairros mais simples, humildes, não importa. O que a gente vê hoje é um acúmulo desenfreado, absurdo, da quantidade de lixo nas ruas. Então, o que é que a gente pede? Que haja algum dispositivo de atuação imediata por parte da prefeitura. Primeiro, fazendo a higienização, o cuidado, o serviço de zeladoria no local. Depois, levando para as pessoas a conscientização de que o lixo precisa ser jogado no lugar adequado. Por fim, a prefeitura precisa disponibilizar pontos de descartes. Isso é o que falta hoje. Então, em muitos bairros, a pessoa não sabe onde descartar o lixo. O que acontece hoje é que pessoas realizam, por exemplo, pequenas obras, vereadores, e aí pega o descarte dessas obras, o resto de obra, e joga na rua. Então a prefeitura precisa cuidar para colocar pontos de descarte, para orientar a população, mas também aplicar multa naquelas pessoas que fazem um descarte de lixo inadequado. Então reitero aqui, por muitas vezes o problema não está na prefeitura, embora a prefeitura, em todos os casos, poderia atuar de forma mais eficiente, colocando ponto de descarte e orientando a população. Isso falta. Falta aplicação adequada das taxas, dos valores que são arrecadados do pagador de imposto para destinar adequadamente à coleta seletiva, enfim. A prefeitura peca muito, mas é preciso que a gente oriente a população para que faça o descarte do lixo de forma adequada. Mas escuto com atenção o vereador Luiz Eustáquio. Vereador Felipe, essa questão do lixo, do descarte do lixo, é algo muito sério na nossa sociedade. Ela tem muito a ver também com a educação,
tem muito a ver com a educação ambiental da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a prefeitura precisa fazer cada vez mais. Hoje nós já temos ecoestações, que elas estão espalhadas em vários bairros, que você pode chegar lá, nessa ecoestação, e descartar seu lixo ali. Principalmente lixo que não é o lixo usual da coleta do lixo que ele acontece no dia a dia. Ao mesmo tempo, você pode, aí é quando você traz a questão da pessoa saber onde descartar. Você também pode solicitar, dependendo do que for, né? Você também pode solicitar, muitas vezes a questão de construção, essa questão do descarte, há a possibilidade de você solicitar, mas isso tem a ver também com a comunicação que você traz nessa tribuna, a comunicação com a prefeitura. A prefeitura tem feito vários trabalhos no sentido de conscientização. Existe realmente um grupo de pessoas que vão às ruas, que buscam ali conversar com cada pessoa, inclusive em alguns lugares, eles chegam a colocar alguns dispositivos para que a pessoa possa pegar o seu lixo e deixar de forma adequada, certo? De forma adequada, eu estou falando dos lixos normais. Mas quando a gente fala, a gente também tem uma outra questão, que são a questão dos carroceiros, que alguns recolhem esses lixos da porta da pessoa, mas chegam em algum lugar e descartam de qualquer forma. Era importante que eles pudessem levar para a ecoestação. Lá em Santo Amaro, lá na Ilha de Janeiro, nós estamos fazendo essa discussão com os moradores. E nós temos um ponto muito crítico ali, na frente da nova creche, que vai ser inaugurada em breve, e tem um ponto muito crítico ali num torreão. Um ponto muito crítico, que está se trabalhando bastante, já se fez reunião com moradores, reuniões com tudo. Então, na realidade, existe a necessidade, a importância da prefeitura fazer isso, porque isso é muito ruim para a nossa cidade. Mas, ao mesmo tempo, eu digo para você que existe um compromisso no fazer, em buscar solucionar essa questão. Não é uma situação tão fácil de solucionar, vereador, mas nós precisamos solucionar, não podemos abrir mão disso. Acolho vossa parte, vereador, fazer alguns registros importantes, e a gente traz o problema e aponta a solução. Ecoestação, por exemplo, o número, a quantidade é baixíssima. Você pega uma comunidade como a do Cardoso, Vila de Santa Luzia, e na Torre, né, na Madalena, e vários tantos outros bairros, Iputinga, Cajueiro, as pessoas não têm o endereço de onde existe uma ecoestação. E fora isso, a gente fala que tem muitas famílias humildes que não têm condição de pagar alguém para levar o lixo para ser descartado. Eu desconheço, vereador, qualquer número que a pessoa faça contato e a prefeitura vá lá fazer o recolhimento. Eu nunca vi isso, tá? Se existe, a prefeitura está errando muito em divulgar esses números. Mas o que acontece hoje? A população, de fato, descarta o lixo de forma inadequada. Às vezes, a pessoa faz uma obra ou produz um lixo, por exemplo, um sofá velho, uma mesa velha, e pede para que alguém descarte isso. E aí vão pessoas e descartam em ruas. Isso é descartado nas ruas dos bairros do Recife, e quase sempre não é recolhido por parte da prefeitura. Aquilo vai se acumulando e não se resolve o problema. Não se resolve o problema, gerando, inclusive, problema de saúde para a população, que tem que viver ali com um mau cheiro, na imundície, e isso hoje não escolhe, não seleciona bairro da cidade do Recife. Vou repetir, relatório do Tribunal de Contas aponta que os valores arrecadados com taxa, que é para fazer o recolhimento de resíduo sólido, não é bem adequado, bem alocado. Além disso, a prefeitura não divulga, não traz conteúdo de orientação para a população, para um descarte adequado de lixo, ecoestação em número bem reduzido, pontos de coleta de lixo simplesmente não existe. Nós precisamos trazer projetos que sejam mais efetivos. Na nossa ida em Joinville, é impressionante você observar a zeladoria que toma conta daquela cidade. Ora, se muitas cidades do nosso país é possível ter esse trabalho de conscientização de zeladoria, por que aqui no Recife não é? O que falta é vontade política, é prioridade.
é gastar menos com publicidade, propaganda e com festas e gastar mais para cuidar da vida das pessoas, para melhorar a condição dos bairros da cidade do Recife. Essa é a nossa luta e era isso que eu tinha a dizer nessa tribuna, presidente.